Quem é Argyle? E de que trata? É sobre uma escritora e seu gato ou é sobre espionagem? Alô velhinho, eu sou o Ender, esse canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme eu tinha boas expectativas sobre ele, porque eu tinha assistido o trailer, inclusive aqui eu vou deixar aqui em cima no card o trailer se quiser assistir antes. Só que ele não foi exatamente o que o trailer nos trouxe. Ele foi bom em alguns sentidos, porque teve o que apareceu no trailer, mas o filme mudou completamente conforme as coisas foram andando. Ele mudou de rumo, o que quebra a minha expectativa do que o trailer me passou, mas ele não necessariamente é ruim, só diferente do que eu esperava. Argyle, o super espião. Dia 1º de fevereiro agora foi lançado na Prime Video esse filme e que tinha uma cara muito assim de agente secreto, espionagem, uma coisa assim misturado, sei lá, Sherlock Holmes com 007, com como é que é aquele outro Missão Impossível, e parecia muito legal tocar aquela música do Elvis Presley no trailer, né? Record in a Trap. Aquele luxo de ser um espião, todo cheio de equipamentos, uma roupinha bonita ali, todo aquele estilo, de todas aquelas falas, enfim, parecia muito fantástico. E o filme começa bem, só que ele muda. Mas enfim, esse é um filme do mesmo diretor de Kingsman, outro filme que eu gosto bastante, inclusive o 13 eu não assisti ainda, quero muito assistir, vou assistir em algum momento, vou trazer os 13 aqui pro canal. E que é o diretor Matthew Vaughn. E algumas coisas do filme também lembram o filme Kingsman, as lutas, as cenas de lutas, inclusive o final do filme 2 Kingsman tem aquela sequência mais ligeira, mais rápida e de luta, e aqui tem também uma parecida, não é tanto assim num primeiro momento ali do filme de luta, e ele é bem divertido nesse aspecto, a forma como ele apresenta as situações, os momentos, a história mesmo que vai mudando de rumo, mas a construção do filme ela é muito legal, ela é muito boa, e é também baseado no livro da autora de mesmo nome, que é da Ellie Conway. Então ele não é um filme isolado, ele é baseado em um livro que já existe e certamente é famoso, embora eu nunca tenha visto ou lido. Ele repete inclusive alguns dos atores utilizados no filme Kingsman 1, como Samuel L. Jackson e a Sofia Boutella, né? Os mesmos atores, mas agora com personagens diferentes, em contextos diferentes, porém num filme de mesmo tema. E o filme começa com umas cenas de ação assim muito bonitas, mas ao mesmo tempo um pouco exageradas, porque a gente vê que tem muito CGI, muita construção ali que fica falsa a cena, não é uma coisinha que eu acredito no que eu estou vendo, só que depois a gente vê que se trata da senhorita Ellie contando o que acontece no livro, ou seja, ela fala de algo que não está acontecendo de verdade, é falso, é somente a história, então tudo bem ter aqueles efeitos, aquele CGI e tudo mais, porque ela está falando de algo que não é real, então tudo bem, não precisa ter tudo isso. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings, me ajuda aí e assiste até o final. Mesmo assim, durante o filme todo, no final principalmente, eles acabam utilizando um pouco mais de CGI do que deveria, trazendo um pouquinho de uma sensação falsa para o nosso filme, mas que ok, não chega a estragar o filme, só desconforta um pouquinho, né? Eu esperava que fosse um pouco mais ou bem feito, ou que eles não precisassem utilizar tanta fantasia assim para o filme. E o estilo, a caracterização do nosso agente secreto, o Argyle, ele é baseado em agentes secretos antigos, como ali o cabelinho todo quadradinho, ok, bonitinho, todo esse estilo assim de espionagem que lembra os espiões de antigamente, 1900 e tanto, e temos então Ellie Conway, que é uma escritora, e o seu gato Alfie. Obviamente que uma escritora precisa ter um gato, tomar café, viver aquela vida em casa e ter um mundo imaginativo dentro da sua cabeça, mas em casa aquele estilo, aquela coisa assim mais tranquila. Acorda, vive, tem uma ideia, escreve, monta. Isso eles trazem ali no início do filme e é muito característico, muito legal. E quando ela decide ir visitar a sua mãe, que também parece um pouquinho suspeita, porque ela entende um pouquinho mais de espionagem, de histórias de espião, então assim, deve ser uma espiã a mãe dela. Mas ok, ela pega o trem para ir lá e nesse meio tempo surge um espião
de verdade. Totalmente fora do arquétipo que ela imaginava, né? Não é aquele cara bonitão, alto, forte, com cabelo quadradinho, o estilo antigo, mas é um cara todo barbudo, cabeludo, com uma roupa qualquer, né? Que joga os pés para cima, mas que tem todas as habilidades de um espião que deveria ter. Mas ele chega ali e mostra para ela que aquilo que ela escrevia no livro, na verdade, acontece ou aconteceu e que agora ela está em perigo e precisa se livrar dali, né? Eles precisam chegar até determinado lugar e tal, se salvar. E Aidan, que é o nosso espião, ele parece um pouco suspeito também, porque ele não é muito cuidadoso, ele é meio direto, ele não fala todas as coisas que deveria falar, ele inclusive diz que um espião de verdade precisa mentir às vezes. Então esses universos da vida real e do livro começam a se misturar e a gente já não entende mais em quem pode confiar, para onde ir, o que é certo e o que é errado. Inclusive no momento que o espião, na verdade o inimigo, o vilão, que é o Ritter, aparece como sendo o pai dela, ela reconhece como o pai dela, né? Só que a gente não sabia até o momento. Então a gente vê, opa, tem alguma coisa muito errada aí. A mãe dela entende alguma coisa de espionagem, de livros, o pai dela é o grande vilão que a gente já viu que é, só ela não sabe ainda. Então o que está acontecendo? Quem está certo, quem está errado? E no caminho então a gente descobre que na verdade as histórias do livro realmente aconteceram. Aquilo são as memórias dela voltando e que Argyle na verdade é ela, que Argyle tem o mesmo som de R. Kyle, que é R, em inglês a gente fala só R como Argyle. Então Argyle, que é de R de Rachel, Kyle é o mesmo Argyle. Ela é a agente Argyle que ela escreveu nas histórias dos livros dela, né? Que são 4 livros, e agora ela estava escrevendo o livro 5 que está acontecendo. Porém, a ideia que eles colocavam de me diga o que acontece no próximo capítulo, não quer dizer que por mágica ela vai dizer o que acontece e vai acontecer. Simplesmente eles querem saber o que está na memória dela, que foi apagada num dado momento. Na verdade não apagada, mas ela teve ali um problema e aí ela não lembrava de nada. Então ela foi colocada em situações, digamos, experimentais de uma outra vida para que a memória dela começasse a voltar. O próximo capítulo seria a próxima memória que ela ia lembrar, até que ela finalmente se lembrasse de tudo que ela é, tudo que ela fazia e o que ela deveria fazer a seguir, já sendo não mais a Ellie, mas sendo a Argyle. Portanto, ela escreve bem as histórias porque ela já viveu essas histórias. Ela é um agente secreto, por isso que ela entende tanto desse mundo de agente secreto, né? Normalmente, como uma escritora, existe muita pesquisa, muita procura sobre o assunto para te poder escrever com fidelidade. Mas nesse caso, a pesquisa que ela fazia, na verdade, o que mais tinha de real era o que ela tinha vivido. E agora vai algumas decepções minhas, porque eu esperava ver o Henry Cavill como o agente secreto, o espião. Só que não foi isso. Na verdade, a espiã é ela e o espião mesmo da realidade deles era um outro cara e ele era somente a imaginação dela, o Henry Cavill. E o John Cena também, eu esperava ver esses dois fazendo. Não que não pudesse ser ela, só que o trailer me vendeu de que o espião seria o Henry Cavill. E todo aquele perfil, aquele arquétipo, aquela caracterização ficou tão legal que eu esperava muito ver ele fazendo outras coisas. Só que ele aparecia meio como uns lapsos de memória dela, como se ela estivesse tentando enxergar o espião real ali, que era um cara totalmente diferente, enxergar nele o Henry Cavill, que era o estereótipo perfeito de um espião. Então ele não fez nada, eu não vi ele em ação. Aquelas cenas que mostraram no trailer mostraram simplesmente esse início, as únicas partes em que eles aparecem, porque o resto tudo é só ela e o outro espião, que é bem diferente. Não que seja ruim, mas não era isso que eu esperava. Então criou uma frustração, porque a expectativa foi frustrada, foi ao contrário. Também tem a música do Elvis Presley que eu esperava escutar. No trailer tinha lá Recording a Trap, pam, 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 pam. Não teve isso no filme, não teve nem nos créditos. Eu esperei terminar os créditos para ver e não tinha essa música. Então, para que eles colocaram essa música? Porque eu achei que essa música casou muito bem com o tema e eles não usaram. Então, assim, isso me frustrou. Eu esperava outra coisa. E o gato não faz nada. Eu esperava que tivesse outras cenas com o gato. As cenas mais divertidas com o gato são as que aparecem no trailer, porque não tem mais nada acontecendo. No final ele até pula ali na cara do Ritter e tudo mais, que eu acho que durante todo o filme ele não fez nada e na hora ele vai e pula num momento tão
tão conveniente para que a história funcionasse, então eu acho que aquele final, aquele uso do gato não foi muito legal. Eu esperava alguma outra situação mais inteligente para usar o gato, sei lá, ele entrando num tubo de ventilação e passando em algum lugar para pegar uma chave, algum negócio, não sei, é um uso mais legal, mas ele ficou na mochila o tempo todo e quando ele saiu foi só para fazer o que os atores, os personagens não puderam fazer. Enfim, a história tem muitas reviravoltas, até a gente entender o que realmente está acontecendo, quem é quem, para onde eles têm que ir. A gente descobre que a Ellie, na verdade, era a namorada do Aidan, os dois eram agentes secretos, mas ela era a mais conhecida, a mais importante. Teve um momento final onde eles escapam lá e jogam toda aquela cortina de fumaça colorida, bonita, pra lá e pra cá, mas eu acho que não combinou. Não combinou com o momento, a música que eles colocaram não combinou, foi uma coreografia bonita e tudo, mas não sei, parece que não funcionou no filme. Eles correram atrás de uns arquivos do filme todo, sendo que os arquivos no final nem eram uma coisa tão importante assim, pelo menos eles não conseguiram passar para nós que aqueles arquivos eram algo muito importante, que pelo que eu entendi era para denunciar lá o Ritter e todo aquele pessoal que estava errado, para que eles tivessem acesso a esses arquivos e tudo mais. Mas assim, não é uma coisa muito mais bonita por fora do que fazer sentido por dentro, do que funcionar cada coisa que eles colocaram ali. Esses arquivos não tiveram o peso que deveria ter. Teve muitas outras questões envolvidas que eles acabavam muito mais enrolando a gente e perdendo o tom do filme, o tom da espionagem, o tom do que eles queriam passar, ou do que pelo menos deveriam passar, e o filme acaba se perdendo, né? Não funciona. Enfim, tudo volta ao normal e a Ellie volta a ser uma escritora, agora sabendo da verdadeira identidade dela e com os parceiros ali à volta, o Aidan, o verdadeiro Alf, né? A pessoa do Alf, todo mundo ali, e tudo volta, digamos que, ao normal. E se tu esperou um pouquinho para assistir a cena pós-crédito, tu viu que aparece literalmente escrito Kingsman, agentes secretos, ali, e que isso é 20 anos antes, onde o Audrey, é isso o nome dele? Aubrey Argyle, como ele se tornou um Argyle, só que isso é onde é a história, não é na vida real, mas é como se a Ellie tivesse escrito a origem do Argyle, ou seja, esse filme que a gente assistiu, ele aponta, ele é do livro 2, como eu falei, é baseado no livro, então o filme 2 vai ser baseado no livro 1, Argyle. E o filme 1, que a gente assistiu agora, é a história do livro 2. E, se eu não me engano, são 3 livros. Possivelmente tem um terceiro filme aí que seja certinho, né? O livro 3 do filme 3. De que trata, então, esse filme? É sobre a recuperação das memórias de Ellie, ou Rachel, né? Que seja, né? Acaba sendo sobre isso, né? Onde nós queremos chegar no filme todo. É sobre isso, porque não é exatamente sobre espionagem, não é sobre exatamente escritura, uma escritora, né, que escreve livros. O trailer nos mostrou muita coisa, foi um trailer bom, porque não nos mostrou todo o filme, só que ele criou uma expectativa errada sobre o que a gente ia ver. Não vimos direito o John Cena nem Henry Cavill, a gente viu só em alguns pontos no início, no final, mas não tiveram uma grande importância, né? A gente não usaram esses atores, esses personagens de uma forma efetiva como a gente gostaria, embora eu acredito que tendo uma sequência o filme 2, eu acho que eles vão aparecer bem mais. Não teve a música do Elvis, não teve nenhuma cena grande do gato e, enfim, eu não entendi tão bem a história, foi tudo meio misturado, mas de modo geral, assim, ok, legal o filme. Podia ter sido melhor, podia ter suprido melhor minhas expectativas e as tuas também, eu não sei o que tu acha, comenta aqui, eu quero saber. E é isso aí, esse é o filme Argyle. Como eu pedi agora, comenta aqui embaixo sobre o que tu entendeu desse filme, se tu gostou, se tu vai assistir o 2, se tu leu o livro, se tu gosta dessa autora, se tu gosta e queria ter visto melhor o Henry Cavill e o John Cena. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal, que hoje no próximo episódio de Producena.